Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Corecast, o podcast do Corecon Ceará, sempre trazendo assuntos sobre economia, finanças, setor público e o que importa para os economistas e também para a população do nosso estado. E hoje eu recebo aqui ele que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Edilberto Pontes. Tudo bom, conselheiro? Prazer em falar com vocês, tudo bem. É um prazer recebê-lo. Mais uma vez eu agradeço o convite. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma temática que é importante, o trabalho, o seu trabalho, os tribunais de contas e principalmente uma temática que está basicamente na cabeça de todo mundo, que é como nós, como sociedade, nos organizamos para melhor gerir os recursos públicos. Mas antes de mais nada, a gente está falando para economistas e pessoas do Ceará inteiro. Você que aqui é cearense, começou sua vida aqui, mas já rodou o Brasil. Me fala, quem é o Edilberto? Como é que começou a história dele para entrar na economia, no direito e no tribunal? A pessoa surge em algum momento dentro da economia. Como é que foi sua história? É interessante isso tudo, porque de fato a minha primeira graduação foi em economia e até ontem mesmo no julgamento do tribunal eu estava até fazendo esse comentário, que essencialmente me vejo como um economista. Meu olhar é de economista. Eu lembro sempre de uma frase do Keynes, né, o grande Keynes, que dizia que a economia é uma técnica de pensar. E de fato é mesmo. Uma vez que a gente aprende essa técnica de pensar, é difícil a gente deixar de pensar as coisas. Primeiro olhar pelo menos, né? Depois a gente vai colocando outros olhares, mas o primeiro olhar é de economista. Então eu fiz graduação aqui na Universidade Federal do Ceará, nossa querida FEAC. Foi até homenageada semana passada. Foi, né? 80, já fez os nossos 80 anos, né, agora? 80, 85? 85, 85 anos. Assim. Eu não pude porque eu estava viajando, mas gostaria muito de ter ido. Mas a gente vai pegar o 100, já a gente pega o 100 anos. Se Deus quiser, né? E aí terminei a faculdade, eu estava brincando com você, que foi na Idade Média, quando eu terminei, em 1993. Aí ingressei direto no CAEM, né? Na época não tinha nem um profissionalizante, né? Era só o acadêmico. Só tinha um, né? Não era nem chamava nem acadêmico, só tinha um, né? É o que tinha. É o que tinha, era o mestrado do CAEM, que na época não tinha nem doutorado, e fiz direto, e nesse período assim que eu estava no CAEM ainda, houve um concurso para a Sudene. A Sudene, que estava muito mal e tal, mas era um projeto do governo novo, governo Fernando Henrique. Na verdade, até no governo Itamar ainda. Era aquela transição ainda do real, as mudanças das instituições, né? Então ele estava querendo exatamente fortalecer novamente a Sudene, que tinha tido um papel muito grande no passado, no Celso Furtado, aquelas histórias todas que a gente estuda, e estava sendo restabelecido. Então eu fui para a Sudene, houve esse concurso para economista da Sudene. Tinha várias áreas, engenheiros, contadores e tal. Tinha economista também. E era aqui do Ceará? Não, era em Recife, que era a sede da Sudene. Eu fiquei alguns meses lá, na época, eu realmente, apesar de todo o projeto de reconstrução, os salários ainda eram muito baixos e surgiu a notícia que ia ter um concurso do IPEA, em Brasília, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Na época, eu acho que o sonho de todo economista era trabalhar no IPEA, né? Trabalhar em Brasília. E você está direto ali com os dados, né? Exato, realidade. Trabalhar com políticas públicas, trabalhar no IPEA. E acabou dando certo. Eu acabei indo para o IPEA, passei no concurso também. E fiquei lá do IPEA de 96, começo de 96 até final de 99, né? Pouco mais, quase 4 anos, um pouco mais de 3 anos no IPEA. Então foi muito bom também essa experiência, conheci muita gente e tal. E aí surgiu um concurso também muito relacionado à nossa área de economia ainda, que era ser consultor de orçamento da Câmara, trabalhar com finanças públicas, na Câmara dos Deputados, em Brasília. E os salários eram bem mais altos do que o do IPEA. Continua a ser. Continua a ser, né? Continua a ser. E acabei indo para lá também, ser consultor de orçamentos, e fiquei 4 anos, depois me tornei... Aí houve outro concurso para área específica. O orçamento é muito bom, mas é aquela coisa repetitiva, né? Todo ano é a mesma coisa. É mais a briga para onde é que vai o orçamento, né? E era muito interessante, mas eu estava um pouco cansado e surgiu outro concurso para consultor legislativo da área de economia. Eu disse, olha, então eu vou agora para isso aí. Fiz de novo o concurso, entrei na Câmara 2 vezes como consultor da área de economia, e aí eu vou ficar sossegado lá como consultor de economia. E fiquei mais 4 anos e pouco. Nessa época eu fiz doutorado também em economia na Universidade de Brasília, na UNB. Então foi essa a trajetória. Só que surgiu, apesar de achar que estaria já tranquilo lá, porque além disso eu dava aula na FGV de Brasília, dava aula de economia internacional. E dava aula também de finanças públicas na UNB, né? Eles tinham uns programas lá de umas pós-graduações, e eu dava aula nesses pós-graduação, na graduação e nessas pós-graduações da UNB, né? Em geral em finanças públicas. Então era economia internacional
e finanças públicas. Basicamente o que seria? É economia aplicada. Aplicada, né? é você transformar o orçamento real e as negociações em o que acontece no mundo. Isso, né? Então foi isso, até aí estava muito feliz, só que surgiu uma possibilidade de retornar ao Ceará. A história do cearense sempre pensa em voltar para cá, né? Depois de muitos anos fora. E era um concurso de auditor substituto de conselheiro aqui. E já havia a vaga de conselheiro titular. Eram 3 vagas apenas, mas já havia vaga de conselheiro titular, porque a Constituição determina, depois o Supremo confirmou isso, que uma dessas vagas tem que ser de auditor substituto de conselheiro. E eu acabei sendo nomeado pouco mais de 2 anos como conselheiro titular, desde fevereiro de 2010. E foi muito bom, mas uma das coisas ruins de ter sido nomeado é que me obrigou a cancelar meu registro de economista. Porque como conselheiro, como julgador, eu não podia ter nenhuma outra filiação que não fosse do próprio tribunal. Do próprio tribunal. Aí eu tive que cancelar meu registro, que era até do DF na época, Corecon do DF, carteira de economista. Mas enfim, eu acho, foi basicamente essa a minha história, né, de conselheiro, e depois acabei estudando Direito também, até uma junção boa, me formei em Direito, fiz um pós-doutorado em Direito, agora eu estou fazendo outro pós-doutorado nessa área de Políticas Públicas na USP, fiz um pós-doutorado em Coimbra, na Faculdade de Direito de Coimbra. Eu sempre muito voltado a essa área profissional do trabalho, mas nunca esquecendo a universidade, o lado acadêmico, eu acho também muito, muito importante, muito relevante, sempre ter um pé nisso, né? E aí eu acho que isso é importante, conselheiro, porque essa visão de mundo acadêmico, real, o que está acontecendo dentro do mundo, eu acho que é fundamental. Eu acho que um dos problemas que nós temos no nosso país é muitas vezes uma dicotomia, que a academia não conversa com o mundo real. O mundo real, às vezes o mundo empresarial não conversa com o setor público, e você fica, parece que em 3 esferas, como se o mundo fosse dividido. Na verdade, o mundo é interconectado. Quando a gente pega as maiores economias e os países que rapidamente se desenvolveram no pós-guerra, né? Alemanha, Coreia do Sul, qual o grande elemento que os une? A integração de academia, setor público e setor privado, planos de desenvolvimento, parcerias público-privadas, e que hoje é uma realidade. E dentro desse conceito, eu lhe pergunto, você já está desde 2010, a gente está em 2024. Tribunais de Contas, quando a gente fala, geralmente o pessoal sempre escuta, às vezes, casos de corrupção, análise de malversação de recursos públicos, mas na sua concepção, o Tribunal de Contas, qual o papel do Tribunal de Contas, ou a mudança que ele teve de 2010, quando você entrou para cá? O que é que mudou no pensamento hoje do Tribunal de Contas quando a gente fala em alocação e fiscalização do recurso público? Eu acho que isso é importante para as pessoas entenderem o que é o papel hoje que você imagina, não só como julgador, mas também como quem esteve de fora e como economista. É interessante isso tudo, porque quando a gente olha a Constituição, ela diz que o Tribunal de Contas tem 3 responsabilidades. Assim, ele tem que olhar as contas públicas, o gasto público, as receitas públicas também, sobre 3 ângulos. Primeiro, o ângulo da legalidade. De fato, não adianta o parlamento aprovar leis, por exemplo, aprovar a lei de responsabilidade fiscal, aprovar a lei de licitações de contratos, né? Todo o ordenamento jurídico que rege a administração pública, se não tiver um órgão que fiscalize, que olha está sendo cumprido. Cumpriu o limite de gasto pessoal? Cumpriu o que exige, as modalidades que a lei de licitações de contratos exige, foram cumpridas pelo gestor público? A formalidade. Pois é, porque às vezes a gente fala em formalidade, parece uma coisa menor, não é? Uhum. Mas na verdade eu chamo isso de rule of law, os britânicos adoram essa expressão. É a legalidade, é exigir que o que foi acertado no parlamento, ou seja, os representantes do povo, está sendo cumprido. Isso não é uma coisa menor. As pessoas dizem assim, isso é mera formalidade, mera tecnia. Não, gente. É o básico. Isso é o cumprimento da lei, exatamente. Isso é fundamental, que algum órgão, alguma instituição verifique isso. Afinal, para não virar a letra morta, não é aquela história, olha, o limite de gasto pessoal é tanto, 60%, por exemplo, né, para os municípios e para o Estado. Se não tiver uma instituição que verifique se isso foi cumprido e aplique sanções, se for o caso, se você extrapolou aquilo vira letra morta, né? Não serve não é só uma sinalização, é muito pouco, a gente quer que seja cumprido. Então, quer dizer, esse é o primeiro papel, e a Constituição que determina, legalidade. E é importantíssimo, não é uma coisa secundária, não é mera formalidade, como alguns gostam de colocar, mera, não é mera. É a formalidade. A formalidade é cumprimento da lei, né? Essas são as regras do jogo. Mas a Constituição fala também que se deve olhar sob a ótica da legitimidade do gasto, que aquele gasto foi feito atendendo realmente o interesse público. Não só cumpriu a formalidade, né? Só fez a licitação, mas gastou para o que devia gastar.
Não é aquele gasto, se não foi um gasto, não foi um mero desperdício. Cumpri a lei, fiz a licitação, estou dentro do limite, os limites legais. Mas ok, mas esse gasto atingiu quem deveria atingir, né, o setor que deveria ser atingido, a população que mais precisa, essa é a legitimidade. E depois ele analisou, determinou, na verdade, que se olha também pelo ângulo da economicidade. Então, se aquele gasto, e aqui estamos na casa dos economistas, né, no Corecon, se aquele gasto atingiu os princípios econômicos, no sentido de que foram os meios mais econômicos, né, para o mesmo fim, eu poderia ter 3 ou 4 meios diferentes. Para o mesmo fim, eu tenho obrigação de olhar o mais barato, o mais econômico. Claro que para o mesmo fim, não adianta eu ser, essa é uma questão interessante também, não é simplesmente o mais barato, né? A licitação, por exemplo, faz isso. Os mais baratos, mas no final, depende do caso, vira o barato que sai caro lá na frente. Isso, a caneta que falha, né? Você usa 3 vezes e começa a falhar. Ou o tijolo que se acaba, ou isso, o rejunte do imóvel que não dura um ano. Isso, a economicidade não é isso, né? A economicidade é você olhar o ciclo de vida do produto, durante todo o período, né? Não é simplesmente o mais barato. Isso é um erro que, graças a Deus, a gente está no Brasil superando, temos até um grande projeto de compras públicas, exatamente nessa linha. Não é o mais barato, é a melhor compra. A melhor compra, não a compra mais barata, né? Então, a gente tem que olhar vários fatores de qualidade, duração, como a gente faz na nossa casa, né? Cada um faz isso. Por que na nossa casa não vai ser na casa de todo mundo? Exatamente, Então, dentro dessa linha, o setor público está muito, o Tribunal de Contas especificamente, está muito preocupado com essa área de avaliação de políticas públicas. Quer dizer, o papel primeiro, tem até uma emenda à Constituição, a emenda 109, que é de 2021, que obriga a administração pública a criar essa cultura de avaliação de políticas públicas. Então, toda vez que eu fizer um programa novo, ou que eu mantiver um programa que já existe, eu tenho que ter a obrigação de estar avaliando. Está tendo sucesso esse programa? Poderia ter o mesmo sucesso com menos gasto, a economicidade. Eu poderia ter, com o mesmo gasto, um resultado melhor, né? Avaliando permanentemente. Essa é uma obrigação da administração pública. E o Tribunal de Contas tanto tem um papel de exigir que essa avaliação exista, né? Que ela seja uma avaliação verdadeira, seja uma avaliação técnica, não seja uma mera formalidade, né? Aí o mera se aplica, né? Cumprimento de tabela, mas que não tenha substância, não seja substantivo. E também ele próprio pode avaliar diretamente, né? O papel primeiro dele é avaliar o avaliador, se o avaliador está avaliando bem, né? A própria administração pública. Mas em muitos casos ele próprio avalia. A gente faz isso toda hora. Ontem mesmo no Tribunal de Contas do Ceará, a gente julgou um processo, uma auditoria, que avaliava toda a política do semiárido, a conservação do semiárido no estado do Ceará. E era uma auditoria conjunta com outros tribunais de contas aqui do semiárido, coordenada pelo Tribunal de Contas da União também. Então foi feito tudo isso, olha, o manejo de água, a parte da agricultura, enfim, tudo que envolve esse setor, o semiárido, foi analisado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará e pelos outros tribunais. A gente faz isso na área de educação, faz isso na área de saúde, faz isso na área de saneamento básico, enfim, faz todas as áreas de atuação governamental, o Tribunal de Contas se preocupa. Então, se a gente olhar assim, olha, houve uma evolução muito grande. A Constituição de 88, ela colocou isso, essa dimensão, além da legalidade, também essas outras dimensões que eu acabei de mencionar. Mas isso, claro que não adianta colocar só na Constituição que vai acontecer de uma hora para outra, né? Isso é um processo, né? E que cada estado tem sua velocidade. E cada estado tem velocidade, exatamente, de acordo com as circunstâncias daquele lugar, conjunto de forças políticas e das pessoas que estão ali. Mas o fato é que de 2010 para cá eu vejo uma evolução enorme, uma evolução realmente muito significativa do Tribunal de Contas do Ceará e dos Tribunais de Contas do Brasil todo, na verdade. Uns passo mais acelerado, outros menos, mas uma evolução muito grande. E muitos nessa linha. Continuar a legalidade, isso não tem jeito, alguém tem que olhar isso, né, a legalidade, aplicar sanções se for o caso, mas muito voltado também para essa área de legitimidade do gasto e economicidade. E nessa dimensão, a avaliação de políticas públicas é um pilar fundamental. Eu acho que tem que ser um pilar e é interessante que isso saia do tribunal e comece a entrar dentro dos executivos, porque o tribunal ele já está analisando uma política que já foi executada, né? Então é chamado ex post, né? Quando a gente tem que ter também o ex antes, né? Eu vejo muito essa análise de chamado spending review em alguns outros países que já está um pouco mais avançado. O Canadá tem isso, Estados Unidos, mas a África do Sul também, né? Um país também com características de desenvolvimento que você tem, antes de chegar nos tribunais, a própria análise dos gestores de saber se em um ministério ou uma secretaria você tem 10, 12 programas e às vezes 3
não vão dar certo. É assim, eu acho que é uma certa ingenuidade da gente dizer que, independente se você tem governos à esquerda ou à direita, todos os programas dão, não dão. Se numa empresa privada você tem vários produtos que alguns não dão certo e você tira do mercado, você não pode dizer que a administração pública tudo vai dar certo. Você tem que avaliar, e é tentativas e erros. Esse é o meu ponto de vista. E aí um ponto interessante que eu vejo é a tecnologia, né? Eu acho que tecnologia vem nessa linha de economicidade. Eu acho que você vê serviços públicos sendo trocados, muitas vezes, por serviços de tecnologia. E acho que a tecnologia se tornou também uma ferramenta para os tribunais de contas avaliarem dados. Ou eu estou enganado? Não, ao contrário. Isso é importantíssimo. Sobre esse primeiro ponto, só para destacar, eu acho que a cultura brasileira, muito forte ainda, em boa parte do mundo, mas no Brasil em especial, a gente diz que essa história de avaliação de políticas públicas, apesar de ser antigo, mas durante um bom período ela ficou meio esquecida, porque começou a haver uma reação muito forte dizendo o seguinte: olha, vivemos uma democracia, não é uma tecnocracia. Quando você coloca a avaliação de políticas públicas com central, parece que você diminui o papel dos políticos. Os políticos dizendo assim, olha, vai ser gasto no que o técnico está dizendo que é para ser gasto, porque a relação custo-benefício é mais favorável. Aí houve uma reação muito forte dos políticos dizendo o seguinte: olha, não, gente, isso aqui é democracia, a gente vai escolher o que vai ser gasto, né? Porque a gente tem representação popular. Democracia, o governo vem do povo, né? Como diz a palavra. Então, a volta da avaliação de políticas públicas, da análise custo-benefício, ela volta com força no sentido de dizer o seguinte: olha, é pelo menos gerar constrangimentos. O técnico não decide, os tecnocratas não decidem, mas eles geram constrangimentos. Os políticos, claro, vão ter a decisão, mas eles vão ter a decisão com dados, com análises que mostram claramente, olha, tem 3 opções, até ex ante. Eu vou para exemplificar, tem muitos alunos assistindo, né, muitas pessoas que não são exatamente da área, tem 3 opções agora. Vamos fazer queremos fazer, por exemplo, uma ponte. Fazemos ou não construímos, construímos ou não essa ponte. E aí a análise ex ante vai analisar custo e benefício. Olha, os custos são esses, são fáceis de mensurar os custos, mas os benefícios nem sempre são fáceis. Mas se mensura, e a partir disso, pode ser uma ponte do tipo A, lembro lá em Brasília, uma discussão grande, quando fizeram a terceira ponte, aquela terceira ponte, havia uma discussão... JK, né? Ponte JK, havia uma grande discussão. O governador da época, era o governador Rori, dizia assim, olha, eu não estou fazendo uma simples ponte, estou fazendo um monumento. Na capital da República, eu quero fazer mais que uma ponte, quero fazer mais um monumento para Brasília. Era uma visão dele, né? Justa, do ponto de vista político. Do ponto de vista político, a oposição dizia que não, faça uma ponte muito mais simples. E outros que defendiam, não faça ponte nenhuma. Você tem que gastar isso aí em outras coisas, em outras políticas, para beneficiar os mais pobres. Houve todo um debate público. E é legítimo, a democracia é isso, né? A sociedade aberta é isso, é debate. Agora, o ruim é quando o debate é apenas baseado nas preferências pessoais, das idiosincrasias, né? Porque eu gosto disso, porque eu sonhei com isso, alguém me disse aquilo, porque eu fiz uma viagem, achei muito bonito aquilo. Não pode ser assim. O senhor tem o poder de decisão, só foi eleito. Mas explicite as suas preferências. E arque com os custos de tomar uma decisão, que às vezes não é a melhor relação custo-benefício. Diz assim, gente, a relação custo-benefício apontou que essa aqui é a segunda opção. Mas eu estou optando por esta, e estou colocando isso explicitamente, porque tem questões que a análise custo-benefício não captou. Por exemplo, questões geopolíticas, questões de embelezamento da cidade, questões de entender que aqui é um monumento, que seja, né? Mas isso o debate público é enriquecido. E até os eleitores vão poder decidir isso melhor, né, nas eleições. Olha, vou punir aquele sujeito que tomou uma decisão contra a relação custo-benefício, ou o contrário, vou premiar porque ele estava certo, ele estava mais certo que os burocratas, ele estava vendo mais longe do que os burocratas e os tecnocratas, né? A gente sempre gosta de dar esse exemplo. Em Brasília. Nunca iria existir se fosse custo-benefício. Uma relação exatamente custo-benefício pura, só os tecnocratas, provavelmente ela não existiria. Os custos eram tão elevados, né, os benefícios tão incertos, que provavelmente não existiria. Precisou de um homem como o Juscelino, né, um grande estadista, com uma visão muito ampla das coisas, vendo muitas outras coisas além da relação custo-benefício, que decidiu fazer e fez. Até hoje há um debate sobre isso, muitos cariocas até hoje não se conformam com isso. Que o Rio de Janeiro perdeu. Mas o fato é que fez, né? Então, e ele arcou com os custos de fazer, né? Mas explicitou. Então, eu acho que a grande questão é essa, da relação custo-benefício de avaliação de políticas públicas, tanto ex ante quanto ex post, é explicitar. O debate público fica muito mais enriquecido, não ser a mera idiosincrasia, as meras impressões, gostos dos gestores, dos eleitos, mas o debate público muito mais amplo. Aí você falou em tecnologia. Tecnologia é fundamental, gente. Nós estamos na era, todo dia se fala disso, é o assunto do momento, né? A era da inteligência artificial. E as pessoas ficam, às vezes, com aquela visão, conselheiro, que o
fiscal do Tribunal de Contas vai lá no município com a pranchetinha, olhar se foi constante. Não é mais só isso, né? Não, pois é. Diferente. Exatamente. Mas falando especificamente sobre tecnologia, né? Inteligência artificial, que é o tema que você tocou, Big Data, Big Computing, isso está no centro da agenda. Porque se os tribunais de contas exigem eficiência da administração pública, e devem exigir, eles também têm que ser o mais eficientes possíveis, usar as técnicas mais o estado da arte, né, das técnicas disponíveis. Então, utilizar Big Data, isso não sei se nem todo mundo que é da área, que acompanha isso, tem a real dimensão disso, mas isso é uma revolução, gente. Porque muita coisa que não era dado, eu lembro que eu comecei, como disse a vocês, pesquisador lá no IPEA, nos anos 90, o que a gente fazia, como é que a gente fazia pesquisa? Basicamente, você saía digitando, você pegava os dados, uma PNAD, uma pesquisa... De rua, de campo. Os dados, podia ser uma pesquisa de campo, não, dado bruto. Ou podia ser uma pesquisa do censo, que fosse, e saía digitando aquilo, e aí colocava tudo no Excel, e usava uma aquelas planilhas que existiam já naquela época, né? O SPSS, enfim, várias planilhas que existiam. Mas hoje o Big Data, isso você... multiplicou isso por muitas centenas, talvez milhares, a possibilidade de dados. Porque coisa que não era dado antes, hoje é dado. Por exemplo, na área de política pública de segurança. Cada rua dessa aqui em Fortaleza é o caso, no Brasil todo mundo inteiro, tem câmeras. Cada telefonema que alguém dá para o 190 é um dado. Cada câmera, toda imagem que aquela câmera capta e joga para uma central, aquilo é um dado. Então você pode ter avaliações para fazer se a política pública está funcionando e para fazer novas políticas públicas a partir desses dados, que antes não era impossível. Eram os dados que você ia pegar, muito defasados, dados de um ano atrás. Agora não, você pega tudo imediato, né? É tudo imediato que ele vira dados, se coloca nessas grandes plataformas que cruzam dados de várias fontes diferentes, desde imagens, de filmagens, até telefonemas, até dados mesmo de boletins de ocorrência, termos circunstanciados. Enfim, tudo isso virou dado, que não era dado. Estou dando exemplo de segurança pública, mas isso pode entrar na área de saneamento, na área de educação. De quando uma pessoa entra para fazer um atendimento, você tem uma noção exata de o que está sendo gasto por pessoa. Exatamente. E aí é dirigir a sua política pública para aquele bairro daquele jeito, para aquela cidade daquele jeito, diferente do outro. Você pode customizar até por aluno, né? E a inteligência artificial mais ainda, né? Poupando um trabalho enorme, porque é interessante isso, Igor, porque eu escuto muito. A gente escuta isso direto, todo mundo diz isso. Da NASA, a instituição, acho que o maior orçamento individual do mundo, e com a maior quantidade de gente, dizendo assim, o que é que falta? Pergunta ao gestor máximo, qualquer instituição. Falta recurso e falta gente. Sempre. E a inteligência artificial pode resolver um desses problemas, gente. Um monte de coisa que era feito por 100 pessoas, agora pode ser feito por uma só. E liberar essas outras 99 para fazer coisas que não estavam sendo feitas, que precisam ser feitas, né? Então, as possibilidades na área de avaliação de políticas públicas, ter política pública melhor, ter o Expenditure Review, como você mencionou, se alargam sensivelmente. E claro, voltando para o teu ponto também que você falou agora, olha, aquela visão do tribunal como aquele fiscal, aquele auditor mal-humorado que vai lá na prefeitura e só vê defeito, vê problema. Claro que essa análise continua existindo, né? Não pode deixar de existir no sentido de que alguém que vai examinar a contabilidade. Mas né? Tem que ser também uma visão de aconselhamento. Isso, exatamente. Essa visão de que a administração está sempre errada, todos ali, ou seja, parte do princípio que tem uma coisa tem errada. Uma fé, que tem uma coisa errada, não. Olha, o que está errado, vamos corrigir, né? E o Tribunal de Contas, se ele tem um conhecimento, ele oriente. Isso é fundamental, essa visão de orientadores. Né? As nossas escolas de contas se fortaleceram muito. A nossa própria filosofia do auditor chegar ao município, à gestão, terminou a auditoria, o que acontecia no passado? Ele pouco conversava, ele saía, o gestor não sabia o que ocorreu. Não sabia o que estava na cabeça. Depois ele era notificado, um monte de problema. Agora não, é obrigação do auditor, terminou a auditoria, ele chama o gestor máximo, o secretário, o prefeito, quem seja, ou quem ele indicar, e aponta uma série de problemas. Uma conversa franca. Olha, encontramos isso. Então o gestor já pode corrigir na hora. Não vai ter sanção nenhuma, não vai ter multa nenhuma. Agora, a intenção do sujeito é deliberadamente fazer errado, por uma má intenção, ou porque é desorganizado, porque aprecia o não cumprimento das regras, aí sim ele será punido. Mas será em último caso, né? Não será o primeiro caso. Até porque, conselheiro, muitas vezes, como se diz, a gente está na democracia, e muitas vezes, principalmente no Nordeste, você tem gestores que são eleitos popularmente pelo povo e que eles não têm, às vezes, um conhecimento formal. Isso. Eles muitas vezes não têm uma faculdade, que são pessoas realmente ligadas ao povo,
e que quando sentam numa cadeira de prefeito vão começar pela primeira vez a sentar numa máquina pública. Então acho que, de uma certa maneira, termina o tribunal sendo um pouco meio que professoral nessas coises, né? Isso é interessante isso. E também a gente depara com isso o tempo inteiro, porque é um desses dilemas da democracia. Porque o jeito que se elege, ele às vezes tem uma grande capacidade de oratória, grande capacidade de... É uma liderança da cidade. Às vezes é um grande comerciante, um grande médico, um grande dentista, enfim, um açougueiro, o que seja. Tem muito conhecimento na área dele, mas conhece nada de gestão pública. E aí ele vai assumir a prefeitura, muitas vezes com a administração pública muito incipiente, muito pequena, muito precária, porque os salários são baixos nos pequenos municípios, é difícil você atrair profissionais mais qualificados, a maior parte dos pequenos municípios, pagar esses profissionais mais qualificados, bons economistas, bons contadores, bons auditores para fazer auditoria para ele também interna. É difícil. E aí, só que é interessante isso, porque ele não tem formação específica, ele é um líder político. Ele vai encontrar uma máquina não preparada. Só que a legislação que rege aquela administração pública, muitas vezes é muito sofisticada, muitas vezes é uma legislação internacional, inspirada nos maiores parâmetros internacionais, vem da OCDE, vem do FMI. Então, por exemplo, a gente pega a Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei extremamente sofisticada, inspirada nas experiências internacionais. O FMI inspirou, a OCDE também. Lei de licitações de contratos, mesma coisa. E o sujeito que não tem formação, não tem um corpo técnico também disponível, ele vai ter que administrar isso. E depois vai ao tribunal cobrar aquela legislação, o cumprimento daquela legislação. Veja o dilema que ele enfrenta, Por isso que a gente recomenda sempre isso. Olha, dentro das suas limitações, mas em vez de colocar como seus secretários o seu cabo eleitoral, coloca o melhor técnico que você puder, Aquele salário que tiver ali, coloca o melhor técnico que você puder. Tem muitos economistas no mercado que adorariam ter uma oportunidade, muitos contadores que adorariam ter uma oportunidade. Então, a gente insiste muito nisso. A administração pública, a gente sabe das limitações, mas profissionaliza o máximo que o senhor puder. Quanto mais profissionalizado for a administração pública, tanto menos problema terá o gestor público. Mas se for tudo isso, o gestor público tem que colocar lá só os parentes, só os cabos eleitorais, os indicados por A, B e C, sem o filtro técnico, aí a receita para o caos, a receita para os problemas. A gestão termina tendo que ser essa questão de política e técnica Exatamente, ao mesmo tempo. Eu acho que a balança, e não só aqui, não só no interior, acho que no mundo inteiro No mundo inteiro porque os assuntos são técnicos, Não posso ignorar, o assunto é técnico. Executar orçamento é técnico, tem toda uma legislação muito, muito sofisticada, como eu acabei de falar. A lei de aquisições é muito sofisticada também, A lei de licitações de contrato agora 14.133. Que agora mudou, Já mudou a 14.133, é sofisticada. Então não adianta eu ter boa intenção, boa ideia, boa intenção, eu sou do bem e tal. Não, gente, seja do bem, é importantíssimo. Mas além de ser do bem, o senhor está num ordenamento jurídico extremamente complexo. Então o senhor precisa se preparar para isso, tanto o senhor individualmente, como eleito, quanto ter uma equipe, a melhor possível. Eu acho que a boa notícia é essa, que nós temos boas universidades no estado do Ceará, no Brasil todo, mas especificamente no nosso caso aqui. Que estão focando nesse problema. Isso, então tem excelentes economistas jovens, doidos por uma oportunidade, ávidos por uma oportunidade, contadores, enfim, gente da área de administração pública, ávido por uma oportunidade. Então esses gestores públicos têm que aproveitar essa gente, essa garotada, ávido por uma oportunidade, e dar uma oportunidade para eles, porque eles vão... Tenho certeza que dá resposta e evitar que o prefeito tenha problema no futuro. Exatamente. Secretários. Eu sempre gosto, conselheiro, de fazer alguns exemplos, eu acho que você também, das boas práticas de fora que vem para cá. Eu li um paper recentemente, era nos Estados Unidos, uma farmacêutica que vendia remédios de estresse pós-traumático, e a legislação americana, ele vendia um remédio durante 10 anos para soldados que vinham de guerras, E aí, eles davam remédio durante 10 anos e depois terminou o contrato. E aí, depois eles pagaram um estudo, obviamente o lobby é legalizado lá, e eles conseguiram provar no Congresso que se eles mantivessem o remédio pela vida inteira, era mais barato para o governo americano do que ele vender por 10 anos. Por quê? Porque depois dos 10 anos, a quantidade de soldados que terminavam em hospitais com tratamentos muito mais caros eram muito maiores. E aí era interessante porque no final eles mostraram que se o governo pagasse o remédio pela vida inteira,
o custo total do governo americano em 10 anos chegava a metade do que se comprasse 10 anos. Então é como você disse, muitas vezes a economicidade ela precisa ser provada com dados e pesquisas e que às vezes não é o trivial. Porque se você disser, não, só vou comprar um remédio de 10 anos e com ele não está vendo isso. E se o soldado depois tiver que fazer tratamentos muito piores? Aí obviamente a gente já está entrando aqui numa outra seara que aí obviamente teve um MOB, né, que lá é legalizado. Porém, o que me chama a atenção nesse case é como a ciência econômica, no nosso caso, foi útil para a economicidade dos recursos públicos. E eu acho que esse é um ponto principal, né? Que muitas vezes os tribunais estão nessa visão ex post, mas eu acho que o ex ante tem que ser o mais bem avaliado possível, porque aí você gera economicidade antes e não depois da avaliação. Você concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe que uma das áreas mais promissoras para os economistas, para os jovens economistas, para os jovens e não tão jovens, essa área de avaliação de políticas públicas, especificamente nos experimentos aleatórios randomizados. Houve até um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, a Esther Duflo e o Banerjee, né? Foram juntos, né? Foram juntos, até um casal, né? Um casal, exato. Professor do MIT. E eles utilizaram muito isso. Isso é tipicamente coisa de economista, né? Que basicamente a ideia é o seguinte, olha, gente, essa ideia de você testar as coisas antes de implementar em larga escala. Então, eu quero fazer uma política. Será que vai dar certo ou não? A avaliação tradicional, eu faço com dados hipotéticos. Não, hipotéticos, né? Sim. É o que os economistas chamam do shadow price, né? Exato. Eu trabalho com algumas ideias, algumas proxies do que vai ser. Essa é a análise tradicional, até a análise ex ante. Faço ou não faço essa ponte? Quais são os benefícios? Eu não sei exatamente. Mas em muitas áreas você pode fazer experimentos. Por isso que eles chamam de experimentos aleatórios randomizados. Né? Tem técnicas estatísticas. Mas basicamente o que é? É que você pega um pequeno grupo, você traz isso da medicina. Antes de fazer um remédio, o que a gente faz quando a gente vai implementar um remédio? A indústria faz. Então eu pego um grupo de tratamento e um grupo de controle. O grupo de tratamento eu vou aplicar aquele remédio. E aquele grupo vai ser tratado, tanto o tratamento como o controle vão ser escolhidos de forma aleatória, para não ter viés, né? Lógico. De forma aleatória. Ok, então nesse grupo aqui vão ser 100 pessoas, por hipótese, eu vou aplicar esse remédio. Esse outro grupo aqui também de 100 pessoas, eu não vou aplicar o remédio, vou aplicar o remédio anterior, o tradicional que se fazia antes. A novidade vai ser nesse grupo aqui de tratamento. Eu vou observar. Se deu resultado, melhorou em 20%. O resultado dessas pessoas aqui, ou então ficou igual. Então não vale a pena, esse remédio novo, tratamento novo, não vale a pena. Quer dizer, testei. Aí se deu o resultado, melhorou em 30%. Agora sim, eu posso estender isso para todos os grupos. E aí eu consigo aplicar o recurso com efetividade. Isso se faz muito tempo em medicina, em novos medicamentos. Isso está se fazendo agora para a área de políticas públicas. É exatamente isso. Olha, eu quero mudar aqui a metodologia de avaliação de professores. Eu quero melhorar o método educacional. Vamos usar uma escola? Vou mudar uma escola X. Né? E vou escolher essa história aleatoriamente. Cuidado, porque se você escolher, a escola já era melhor, já tinha um viés, na escola de gente mais rica, de gente que tinha uma tendência, não é um viés qualquer, não adianta, tem que ser aleatório. Né? Então vou escolher fazer aquilo ali, naquela escola. E as outras eu vou só controlar. A mesma coisa que eu fazia antes. Não vou mudar nada. Opa, melhorou em 50% aqui. Então eu posso aplicar para as outras. Estou testando antes de aplicar. Então isso os economistas podem fazer muito bem. Isso é bem a área dos economistas, né? Fazer esse tipo de teste de verificação da política pública pode melhorar ou não. Isso pode ser saúde, educação, enfim, qualquer área de atuação governamental, esses experimentos aleatórios randomizados podem ser aplicados. Isso vai gerar uma economicidade brutal. Já pensou que vai se economizar? Muitas vezes é isso. Olha, eu faço uma política pública só baseado no meu sentimento. Ou na minha campanha. Eu sou governador, eu fiz uma viagem, vi aquele negócio, achei bacana, vou aplicar lá. Aí aplica um fracasso, né? Podia fazer a mesma coisa com muito menos gasto. Se eu tivesse feito um experimento aleatório com aquela minha ideia, ok, tem direito de ter ideia. E não houve má fé, né? Não houve má fé, mas eu acho que é isso. É porque é mais do que não ter má fé, né? É mais do que ser homem do bem. Tem que ter também técnica, né? Tecnicidade. Por isso que o burocrata é importante. Isso, por isso que o técnico, o tecnocrata, o burocrata, os economistas são tão importantes. Exatamente. Sabe? Os contadores, os cientistas sociais podem ajudar muito o governo, sabe? Nessa área aí. Fundamental. É fundamental. Mas eu não sei se eu tenho a oportunidade de falar também um pouquinho do Instituto Rui Barbosa. Eu ia falar isso agora. Eu queria saber exatamente isso. A gente está chegando próximo ao nosso tempo, mas qual é o papel do Instituto Rui Barbosa, que agora você está na presidência, do ponto de vista de formação e de transformação não só do tribunal, mas também dentro da sociedade?
Pois é, o Instituto Rui Barbosa, a gente chama a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas Brasileiros. Ele é formado pelos 33 Tribunais de Contas brasileiros, a sede é em Brasília, e a subsede fica onde está o presidente. Atualmente, aqui, como sou eu o presidente, a subsede está aqui no Ceará, na sede do Tribunal de Contas do Estado. Então, ele como com esse nome, Casa do Conhecimento, ele estimula isso, exatamente essas questões. Olha, vamos trazer para os tribunais de contas as melhores técnicas. Hoje o mundo está usando Big Data, Big Computing. As instituições de controle mais avançadas do mundo estão utilizando isso, inteligência artificial. Vamos trazer isso para os tribunais. Então, estimula isso, debates os mais variados possíveis. Agora mesmo vamos fazer um sobre o novo marco de saneamento básico, em parceria com o TCE de Santa Catarina. Vamos fazer sobre os 5 anos da Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro. Né? O que é que isso mudou, o comportamento, as atitudes, o julgamento dos tribunais de contas. Todas essas áreas de fronteira, a educação pública, quanto ela melhorou, quanto ela piorou, o que ela pode melhorar. Agora mesmo estamos fazendo um convênio com o Ministério da Educação para estimular os tribunais de contas em várias áreas. Temos convênio com a Agência Nacional de Água e Saneamento para estimular a implantação do marco de saneamento no Brasil, né? Porque até 2033 a ideia é universalizar, essa é a meta do novo marco de saneamento, universalizar água e esgoto, água tratada e esgoto no Brasil. Enfim, acho que a grande ideia do Instituto Rui Barbosa é ser, como disse, a Casa do Conhecimento, é trazer, estimular debate, fazer publicações, fazer seminários, fazer eventos, trazendo o que é de mais avançado, o estado da arte, né, na área de controle, na área de gestão pública, na área de fiscalização, de auditoria para os tribunais de contas. Por isso a gente faz tantos eventos, a gente tem publicações, lançamos agora no final do ano, no congresso aqui em Fortaleza, o livro Os Tribunais de Contas e as Políticas Públicas, mostrando exatamente onde é que os tribunais de contas se inserem nisso. Qual é o papel do Tribunal de Contas na política de primeira infância, na política de educação, na política de saúde, como é que deve ser essa inserção. Né? De um lado, a gente tem que ter sempre essa ideia, o Tribunal de Contas não é gestor, não é ele que vai decidir. Democracia, gente, olha, quem decide as coisas é o executivo legislativo. Quem foi eleito, ok. Mas o Tribunal de Contas tem um papel de quê? Cumprimento da lei, e a lei fala que tem que ter avaliação. A lei fala que tem que ter economicidade. A lei fala que tem legitimidade. Né? A Constituição fala tudo isso, então o Tribunal de Contas vai observar isso. Ok, os senhores foram eleitos, o parlamento é eleito, merecem toda a reverência nossa, todo o nosso respeito, mas o ordenamento jurídico, a Constituição estabelece que tem parâmetros, né? Esse gasto não pode ser, porque eu fui eleito, eu posso desperdiçar dinheiro público, posso fazer gasto sem avaliação de políticas públicas? Não, não pode. O senhor é obrigado a avaliar todos os gastos que o senhor está fazendo, né? O senhor é obrigado a levar essas dimensões técnicas, né? Porque aqui é dinheiro de todos. E o Tribunal de Contas é o órgão que olha para isso. Olha se os gastos, não só a legalidade, mas se a economicidade e a legitimidade estão sendo observados nesses gastos. Eu gosto de dizer, conselheiro, que não tem dinheiro, essa história eu gosto de dizer, como diz Margaret Thatcher, né, não tem dinheiro público, tem dinheiro não tem dinheiro do contribuinte, né? Tem dinheiro do pagador de impostos. E é isso que a gente tem que manter sempre em visão. O dinheiro que está sendo gasto pelo setor público veio de alguém que trabalhou, que ralou, e que uma parte tem que ser bem aplicado. Exatamente, por isso é essa dimensão, né, de qualidade do gasto público, né? Então, quem foi eleito tem muita essa responsabilidade. Estou gastando, mas gastando a melhor opção de gasto. Exatamente. Não há desperdício aqui. Não há desperdício. Então, o Instituto Rui Barbosa ele procura trazer uma espécie de farol, sem querer ser presunçoso, mas farol nesse sentido de jogar luzes para essas questões, né? Quais são as questões de fronteira? O que é que hoje é o estado da arte? O que é que está se discutindo? E trazer cada tribunal envolvido no seu dia a dia natural. Então, é importante ter uma instituição que pense um pouco fora da caixa, né? Que esteja vendo como essas coisas estão se desenvolvendo fora dos tribunais de contas, no Brasil, fora dos tribunais de contas, nas universidades, mas também fora do Brasil, né? Fora do país também, o que é que há de mais avançado, mais contemporâneo, para a gente inserir, melhorar as nossas técnicas, nossos julgamentos, as nossas auditorias, nossas inspeções. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando ao nosso final, queria agradecer. Palavras finais, conselheiro Edilberto, muito obrigado, agradeço demais a sua participação. Eu acho que todos os economistas gostaram muito de ouvir isso. Queria deixar alguns minutos finais para você falar para o pessoal que está nos assistindo hoje. Tá certo. Um prazer enorme aqui no Corecon, a Casa dos Economistas. Eu sempre, como disse, apesar de não poder ser filiado hoje por questões legais, mas me considero, o meu olhar é de quem tem a formação de economista. Economia é uma técnica de pensar. Parabéns pelo belo trabalho que o Corecon está fazendo, estimulando o debate, as discussões. Vez por outra, eu vejo esses podcasts, isso é muito importante isso. Acho que o Corecon também tem esse papel, né, de não só de um órgão de fiscalização da atividade profissional,
mas também um órgão que estimula o debate, estimula as discussões, faz com que os economistas pensem sobre o que está acontecendo no mundo, não só o que está acontecendo no Ceará, mas no Brasil, no mundo, né? Todo esse debate contemporâneo, hoje esse mundo tão integrado, tão junto, né? Conectado. Tão conectado, acho que a palavra correta é essa, tão conectado a essa integração no mundo. Então o Corecon tem um papel decisivo, acho que funciona além de um órgão de fiscalização, ele funciona também como uma espécie de think tank, né, dos economistas. Com certeza. Então, parabéns pelo trabalho e contem com a gente lá no Tribunal de Contas do Estado, com o Instituto Rui Barbosa e comigo pessoalmente, que, como disse, apesar de não poder ser filiado, tem um grande carinho, um grande amor, é o que me considero, de fato, posso não dizer que sou economista, porque posso ser até processado por vocês, né, que não sou registrado, mas enfim, um bacharel em economia, mestre, doutor em economia, é assim que vejo as coisas, é assim que vejo os fenômenos e recebo o meu respeito, minha admiração pela profissão. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação e também queria agradecer a você que está nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicar aqui no sininho para ficar sempre ligados quando tivermos um novo Corecast. E fique também ligado que a gente volta semana que vem com mais um Corecast. Tchau, tchau!